direto e reto Na ponta da linha. Atlético, conhecemos teu valor. Passa Marcinho aberto pela beirada, tem Pedro Henrique na área, levanta no gol, passem na esquerda, na grande área, Terans, bateu direto, espalmou Cleiton, voltou de bola, ele caiu no canto, bateu na trave e entrou. Meu caro Alberto Valentim, seja bem-vindo, Alberto. Boa tarde, Elia. Prazer falar com você, com os ouvintes. Legal demais. Tudo bem? Olha, não poderíamos estar melhor, não, Alberto, porque eu disse aqui, já tenho falado, batido na tecla de que desta safra você é um dos que eu mais gosto, porque você tem uma coisa que eu acho muito importante. Você tem o acadêmico, verbaliza bem, não é o Abel Ferreira, mas verbaliza muito bem, e tem aquilo que eu acho fundamental hoje, que é a capacidade de gestão com harmonia de vestiário. O treinador precisa ter um pouco de tudo ou muito de tudo para dar certo, não, Alberto? Com certeza, Eli. A gestão ela é muito importante, o vestiário é muito importante. Eu sempre, com todos os jogadores que trabalharam comigo, sabem que eu sou muito exigente, cobro muito deles, mas ao mesmo tempo sou muito parceiro. A minha vida de atleta, depois de 19 anos, me dá essa experiência de entendê-los, de momento de fazer uma cobrança, quando tem que fazer, de procurar ajudar, quando tem que elogiar, eu elogio. Assim, tudo com muita transparência, os jogadores sabem disso. E eu sempre falo, se tem uma coisa que eu não vou perder nunca, é credibilidade dentro de um vestiário. Mesmo que eu pague caro por algumas decisões minhas, mas eles sabem que é de muita honestidade, de muita transparência, de lealdade com eles. Agora é interessante, nada como um dia depois do outro, não, Alberto? Você passou por maus bocados na sua saída do Cuiabá e agora chega ao Atlético Paranaense, uma equipe com maior estrutura, isso é fato, maior orçamento, isso também é fato, e com um título sul-americano. A vida dá voltas interessantes, não? Foi uma porrada muito grande que eu tomei, Elia, com a minha saída do Cuiabá. Eu disse isso algumas vezes, as pessoas. Eu disse que foi a maior pancada que eu tomei por tudo que aconteceu, das declarações do presidente do Cuiabá. Enfim, foi muito triste para mim na época, mas Deus é justo nisso, tenho muita fé nisso, que desse momento difícil que eu passei, o Atlético abre as portas para a minha volta, o presidente Dr. Marcelo Petralha, o Paulo Tuori, o William Thomas, e eu estou aqui hoje realizando um sonho que eu já tinha dito anteriormente também, além de ser treinador do Atlético, ser campeão aqui. Então, eu estou aproveitando ao máximo, me entregando ao máximo aqui da forma que eu fiz em outros clubes também, para eu aproveitar esse momento de muito trabalho, de conhecimento, de aprendizado, sempre, diário, né? Estou muito feliz. Parcelas para essa conquista. Quem tem parcela nessa conquista? Eu disse que dentro das quatro linhas, claro que Terans e Nicão são muito importantes, são determinantes até, eu diria, o Santos, o goleiro também. Fora das quatro linhas, é uma conquista que passa seguramente pelo Paulo Tuori, pela diretoria, mas passa pelo Antônio Oliveira também, não, Alberto? Com certeza. Eu cheguei aqui falando algumas vezes isso, que eu daria continuidade ao trabalho que estava sendo feito ali, aqui pelo Antônio e depois pelo Paulo. A minha vontade, na verdade, após o jogo, era de levar toda a comissão técnica junto com o Paulo Tuori para a coletiva após o jogo, após o título. Tinha uma multa muito alta, não me deixaram fazer isso, mas porque eu ia fazer de uma forma muito verdadeira, porque eles fizeram um trabalho excepcional antes da minha chegada, né? E
e depois a gente coroou com esse título aí, os jogadores todos de parabéns, né? Porque você citou alguns aí, mas é um grupo forte, um grupo que sabe sofrer no sentido de se sacrificar na fase defensiva, de serem generosos os atacantes na hora de marcar, e depois com a qualidade individual desses atletas, desses que você citou e outros mais. E agora, Alberto, os próximos passos, eles são interessantes, porque é só finalizar uma campanha para não correr nenhum tipo de risco no Campeonato Brasileiro. E aí, é claro, um grande confronto pela Copa do Brasil contra a melhor equipe neste momento do futebol brasileiro e treinada por aquele que eu considero ser o treinador mais preparado neste momento para comandar uma equipe de futebol no Brasil. Melhor, inclusive, do que o técnico da seleção brasileira. Essa é a minha posição. Você sabe muito bem o que eu penso a respeito do Cuca. É um cara que é autodidata, mas ele conhece os pequenos jogos como ninguém dentro de uma mesma partida. Ele também tem gestão e ele, apesar de não ser acadêmico, ele tem um conhecimento e enxerga futebol como pouquíssimos. E além do que, chega no Atlético Mineiro super estruturado e com capacidade para contratar. Aí é escalar o Everest sem oxigênio, não, Roberto? Primeiro a gente tem um foco total agora no Campeonato Brasileiro, como você falou, para nós fazermos os pontos suficientes para que nós nos distanciemos o mais rápido possível dos times que estão atrás. E depois, obviamente, encontrar o meu amigo Cuca, um cara que você sempre falou bem, e eu também sou suspeito para falar, porque eu o conheci de perto, muito de perto o trabalho dele, a inteligência dele no dia a dia, durante os jogos, na leitura de um vestiário, de um intervalo. É impressionante. Ele está mostrando, mais uma vez, o ótimo trabalho que ele sabe fazer, né? Ele fez no Palmeiras, mais recente, Palmeiras, ele fez no Santos, vice-campeão da Libertadores, e agora no Atlético Mineiro, que ele é o treinador, sem dúvida nenhuma, o mais importante da história do clube. Com o maior título que o clube tem, e agora prestes a, depois de 50 anos, se sagrar bicampeão. É muito interessante, até porque nada como um dia depois do outro também para o Cuca, né? Porque o Cuca chegou no Atlético Mineiro e boa parte da torcida atleticana não estava confortável com a contratação do Cuca. E eu disse, olha, o Cuca vai voltar a fazer história comandando o Atlético Mineiro. O futebol é interessante. Vamos fazer uma enquete agora se eles querem o Sampaoli de volta ou o Cuca. Interessante, né? Vai ser uma goleada, acredito, tenho certeza disso. É interessante, né? Interessante. E aí não é nem porque o Sampaoli seja argentino, ou seja melhor. Não, mas é mais porque é interessante, né? Porque o torcedor, ele vive da paixão e nós temos que ter muito cuidado com isso, né, Alberto? Não, eu digo por causa de como foi a receptividade do Sampaoli, quando foi, né? De aceitação 100%, e ele não conseguiu fazer um trabalho que todos esperavam. E o Cuca, lembrando que o maior título do clube foi com ele, e quando ele volta não teve essa aceitação por parte dos torcedores, boa parte dos torcedores. Então, e por isso que eu estou brincando com você, né, independente da nacionalidade do Sampaoli, é só uma brincadeira, porque o Cuca, se o Sampaoli foi vice-campeão no Brasileiro com o Santos, o Cuca foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, e agora está fazendo um trabalho espetacular no Atlético. É só uma brincadeira pelo fato de que você citou agora, de que ele não foi muito bem aceito por parte dos torcedores quando anunciaram ele como treinador. E é interessante, eu faço minhas as suas palavras, porque eu sempre digo o seguinte, a gente tem que fundamentar as nossas posições, não temos o direito de queremos ser donos da verdade, mas temos obrigação de fundamentar as nossas posições. E eu gosto de ampliar a nossa conversa e chegar até a seleção brasileira, onde eu respeito muito, e você sabe disso, o trabalho de qualquer profissional. As minhas críticas são sempre profissionais, eu nunca levo pro lado pessoal, eu não quero saber o que o cara faz extra-campo, como ele age, como ele trabalha. Eu sou um cara que
tem que julgar aquilo que acontece profissionalmente, porque essa é a nossa função e o trabalho do treinador é um trabalho profissional e aí, claro, você vai gostar mais ou menos de acordo com a sua atitude pessoal, mas o trabalho em julgamento sempre será o profissional. E no caso da seleção brasileira, eu entendo que o Tite tenha que cumprir esse ciclo, mas eu discordo de pontos muito importantes em relação ao trabalho dele, que dizem respeito, por exemplo, ao feudo. Alguns jogadores têm cadeira cativa na seleção brasileira e eu não entendo que este seja o lugar para cadeira cativa. A seleção é para que os melhores naquele momento atuem. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho fundamental diz respeito à equipe. Nada contra Matheus Bach, nada contra o Kleber Xavier, mas eu fico me perguntando se o Tite tiver uma dor de barriga em quartas de final de Copa do Mundo, quem é que vai comandar a seleção brasileira? Nada contra o Juninho pernambucano, ou nada contra o Juninho, o que não é o pernambucano, que está lá no Lyon, que é o Juninho do Ituano. Nada contra, muito pelo contrário. Mas quem comanda uma seleção quando você tem a possibilidade de ter um problema? Então, essas são questões que passam pelo Tite e que precisam ser colocadas. E a seleção brasileira, o que é que você pensa de tudo isso, Alberto? Elia, vamos lá. É muito difícil para o treinador da seleção brasileira, que vão ter sempre alguns jogadores que não são de agrado talvez de alguns torcedores, né, por parte da imprensa. E isso eu estou dizendo mesmo nas vezes que fomos campeões, né? Então sempre teve a discordância de um ou outro jogador que foi contratado, que foi convocado para as Copas do Mundo. O Tite, eu não defendendo a classe, mas nós temos que lembrar o ótimo trabalho que o Tite fez até agora. Lógico que tem para todos, para torcedores, para a imprensa, tem que coroar com o título do Mundial, porque senão fica incompleto, né? Mas se tratando de números, os números do Tite são impressionantes. O Brasil novamente com jogos muito antes da final das eliminatórias já está classificado, como fez anteriormente. Então agora é a gente torcer para que na Copa do Mundo todos os jogadores consigam jogar aquilo que sabe, porque aí o Brasil será com certeza um dos favoritos para ganhar esse título. E o Brasil sempre será favorito porque tem muitos jogadores e não adianta, eu não gosto de treinador que fique reclamando da safra de jogadores brasileiros, porque o Brasil tem espalhados pelo planeta, nas mais importantes equipes do planeta, jogadores, ou seja, não dá para você reclamar de safra quando você tem jogadores brasileiros espalhados pelas mais importantes equipes do mundo, em particular as europeias, e particularmente são equipes que têm derrotado a seleção brasileira nas Copas do Mundo desde 2002, quando fomos campeões. Sempre temos sido derrotados por seleções europeias. Agora, quem é o treinador que te chama a atenção? Quem você para olhar, quem você para estudar, Alberto? Com o iScout hoje você eu vejo muitos jogos de alguns treinadores, né? Eu gosto de ver parte dos jogos, porque o iScout te dá essa possibilidade, só fase defensiva, só as transições. Eu gosto muito, eu fui jogador dele e eu admiro muito o Luciano Spalletti, que hoje está fazendo um excelente trabalho no Napoli. Gosto muito do Maurizio Sarri. Caramba, me fugiu o nome agora do treinador do Chelsea. Para mim é o melhor de todos. Está fazendo um ótimo trabalho e a sua equipe joga muito bem. E você vê parece que você está vendo o mesmo jogo sempre, porque as jogadas, os desenhos táticos, as movimentações, elas se repetem em todos os jogos. Eu gosto muito disso. Né? Então, são alguns desses treinadores que eu acompanho, que eu agora com menos um pouco, porque está uma correria louca aqui ali. Eu estou vendo, não estou tendo muito tempo para acompanhar lá fora, mas só para citar alguns que eu gosto, que eu admiro.
Para completar, ô Alberto, queria que você falasse um pouquinho de Paulo Autuori. Eu tenho grande admiração pelo Paulo, não é porque ele conquistou o título de campeão do mundo pelo São Paulo, pelas suas muitas conquistas, mas pelas ótimas entrevistas que sempre me deu, pela forma equilibrada como conduziu a sua carreira. Queria que você discorresse um pouquinho sobre o trabalho do Paulo, em particular aí no Atlético Paranaense. Bom, eu fui o atleta do Paulo, né? Que eu sempre o coloquei como um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira. Eu fui atleta dele no Flamengo em 98. O Paulo é outro nível como um cara inteligente, culto, de uma experiência enorme no futebol, por todos os anos que teve, por tudo aquilo que ele passou, os clubes, países diferentes. E o Paulo é de um caráter assim, espetacular, né, cara? Eu sempre ouço todo depois do título, agora principalmente, muita gente me mandando mensagem, e aproveita e manda um abraço para esse cara aí, que esse cara é diferente. Sempre citam Paulo Autuori porque ele é de um caráter, de uma transparência, e estar perto dele, eu acho que até te falei isso já em umas outras oportunidades, é uma oportunidade que eu não posso perder de sugá-lo, de aprender com ele, de conversar, de aproveitar essa experiência que eu estou tendo com um cara que é fora da curva, né? Então, assim, o cara é diferente, o cara o respeito que todos os atletas, todos os funcionários têm por ele é uma coisa que ele é um exemplo para a gente, né? E está aqui perto, a gente troca muitas ideias, é um cara de um humor também muito legal, quando ele quer brincar, aquele jeitão serião dele também, mas é de um cara que eu quero ficar perto aqui por muito tempo. Maravilha, para terminar, decisão sábado, Palmeiras e Flamengo. O que é que a gente vai encontrar nessa decisão? Treinadores muito diferentes, equipes muito diferentes também, apesar de termos os dois maiores orçamentos do futebol brasileiro em campo, mas com treinadores muito diferentes em todos os sentidos. O que é que a gente espera disso? Eu espero que seja um grande jogo, apesar que Libertadores, jogo único, vai ser um jogo de muita atenção, né? Tática, de muito cuidado, acredito eu. Duas equipes com qualidades individuais muito grandes, com treinadores também muito competentes, já com títulos na competição. Vamos torcer para que seja um jogo bonito, um jogo que o torcedor, que não seja de Palmeiras e Flamengo, nós que vamos acompanhar como torcedores ali, para que seja um jogo de a gente admirar essas duas grandes equipes do futebol brasileiro. Você tem história com os dois, o coração vai pender para que lado? Cara, sinceramente, eu vou torcer muito para o Palmeiras ser campeão. Torcer para o Abel ser campeão novamente. Tenho muitos amigos lá. O Renato é meu amigo também, cara. Eu gosto muito dele. Jogamos juntos no Flamengo. Mas a minha torcida vai pro Palmeiras, porque eu tenho um carinho enorme. Falei pouco tempo agora atrás com muitas pessoas que trabalham lá, que me ligaram aqui para me dar os parabéns do título. E trabalhei ali, fui muito feliz. É um clube que eu gosto muito, tem um grande carinho. Eu vou torcer para o Palmeiras ser campeão. Maravilha! Ficamos com o Alberto Valentim nesta terça-feira especial, saudando o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana e fazendo história, o que é muito importante. Fazer história é aquilo que a gente pretende na vida, e que a história seja bem construída é o que pretendemos de melhor. Muito obrigado pela sua participação, Alberto. É sempre um prazer tê-lo aqui. Parabéns e vida que segue. Obrigado, Elia. Obrigado, Elia. Eu que te agradeço. Um forte abraço para todos os ouvintes também aí, tá?